Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Hoje vamos falar sobre a criança interior. Por que precisamos cuidar da criança interior? Você que está assistindo essa live hoje, gravada pelo IGTV, entra aqui nos comentários e escreve por que essa live foi importante para você. Tem algo apertando aqui. Ok. Hoje vamos falar de um assunto delicado, especial e importante, que é a sua criança interior, que pode estar ferida ou livre. Ela vive no nosso íntimo. A criança interior é um estado emocional nosso, que vai acompanhar a gente por uma vida inteira. E são aspectos da criança que pode estar ferida ou negligenciada: codependência, problemas de intimidade, problemas de confiança, crises de agressividade, vícios, eu peguei uma listinha para não esquecer: falar como criança, manipular, distorções do pensamento, crenças mágicas, um comportamento indisciplinado. Entretanto, quando a gente acolhe a criança interior, podemos descongelar essa criança e abrir um espaço revigorante da vida conosco. Então, quando a gente acolhe a criança, a gente pode trazer a criança livre de volta, a criança divina, a criança maravilha, que tem uma visão mais otimista, mais aberta, tem uma recuperação melhor, olha a vida como uma aventura a ser desbravada e tem uma visão de amor, de originalidade com a vida, né? Então, para conversar sobre esse tema aqui hoje, eu convidei um amigo, um terapeuta querido, Aguinaldo Toso. É um terapeuta complementar, homeopata, constelador familiar. Tem um trabalho incrível da maturidade espiritual. Tem alguns anos, né? Aguinaldo já está aqui. Tem alguns anos que a gente tem uma parceria da maturidade espiritual. E eu já vou convidar ele aqui para entrar. E desde que eu comecei a cuidar da minha criança interior, é uma sensação de voltar para casa. E traz uma transformação na nossa vida. Traz força, traz criatividade. Então eu vou aqui convidar o Aguinaldo. Deixa eu ver como é que faz aqui. Inicie o vídeo. Enquanto isso, gente, sejam bem-vindos. É uma live bem especial essa de hoje. Cristiane, seja bem-vinda. Flávia Lopes. Eu vou descobrir como é que eu chamo o Aguinaldo. Aqui. Ah, tem várias pessoas queridas aqui entrando. Sejam bem-vindas. Oba! Oi, Querido Fernanda. Aguinaldo! Tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vindo! Obrigado, ótimo estar aqui falando com você. Quanto tempo, né? Que legal, hein? Que legal, hein? A gente tá aqui conversando, hein? Sim, foi planejado e deu Quanto... certo. Gente, nós nos conhecemos há mais de uma década, sabe? Eu acho que a gente tá aí nessa troca, É, já tem faz uns 10. faz um tempinho já, né? Até eu estava pensando nisso antes de vir aqui falar contigo. Falei, poxa, passou Passou rápido, tem passado rápido, né? muito. Estou tentando aqui. Opa! Então, vamos falar sobre esse tema assim que a gente tem. Eu estava lembrando que desde que a gente começou a trabalhar com a criança interior, um monte de coisas começou a acontecer e realmente a minha vida começou a transformar também, né? Sim, Eu acho que esse trabalho que eu comecei a fazer, que é a proposta até desse projeto da semana, que é o Curando o Feminino, que eu faço com a Gabriela Alves, isso tudo começou depois que a gente começou a cuidar da criança interior, né? sim, foi bem forte, né, Fernanda? Foi uma virada de chave, Foi né? uma transformação linda, né? E é assim, né? Quando a gente acolhe
e dar atenção, dar amor para a criança, que é nossa, né? Exato. Nossa criança, né? Dar esse amor, dessa atenção, dessa qualidade, Na verdade, vira uma chave. hoje a gente só está na repetição, né? Daquilo que está registrado lá de trás, né? Exatamente. A criança é o passado também, né? E essa criança ferida é o passado, É o né? passado. Não é a criança livre. Então, eu vou lhe fazer a pergunta: Tá. por que precisamos cuidar da criança interior? Bom, é um tema bem interessante, né, Fernanda? Falar sobre isso é bem abrangente, assim. Mas eu tenho certeza que agora, no desenrolar aqui do nosso bate-papo, vai surgir muita coisa interessante, sabe? Tô feliz de estar aqui com você, nessa oportunidade de estar falando também um pouquinho, né? A gente está sempre Super feliz. tentando se encontrar e o trabalho, né? Às vezes faz com que as coisas não, as datas não se fechassem, mas agora deu tudo certo, né? Mas olha só, cuidar da criança, quando a gente olha para essa dor, né, que a criança traz, e muitas vezes ela não tem a consciência o adulto não tem a consciência dos seus movimentos, dos seus atos, a maneira que se expressa, fala, né? A forma com que vê as coisas do mundo, isso fica assim um pouco confuso, né? Às vezes a pessoa fica não sabe dar direção para a sua vida profissional, nos seus relacionamentos, amizade, muitas coisas podem acontecer, né? E o que é que está falando nesse aspecto, assim, que deixa a pessoa toda atrapalhadinha aí? É a criança machucada, né? Então, eu vou falar para você dentro do que eu pude observar nos atendimentos, tá? Como terapeuta complementar. Muitas vezes as pessoas têm uma competência muito grande, assim, sabe? E elas não conseguem ter esse olhar para sua competência. E aí você começa a verificar que alguma fase lá atrás ficou com ruídos, né? Por conta de alguma coisa que ela viveu naquele momento. E isso está se refletindo hoje na vida dela. Até tem uma coisa assim que eu vou deixar para falar depois, que é sobre a questão do abuso, né? Bem importante, assim, é uma experiência bem importante. Sim, Mas eu tenho o seu tempo aí, né? sim, a contribuição é importante Isso. nesse assunto. Então, assim, a mente confusa, a pessoa quer fazer alguma coisa de especial com aquele curso, com a sua profissão que ela adquiriu através de anos de estudo ali, fazendo faculdade ou cursos técnicos. E na hora de pôr isso em prática, vem um monte de insegurança, né? Quando você começa a trabalhar essa parte emocional que foi afetada na infância, a pessoa começa a desenrolar isso, sabe? Ela começa a ter a competência sobre aquilo que ela vai realizar. Hoje ainda eu estava atendendo uma florista, né? E ela já faz algum tempo assim que ela queria abrir o seu próprio negócio pela capacidade que ela tem para executar a tarefa e ela não conseguia arrumar coragem para isso, né? Não era falta de dinheiro, não era falta de conhecimento sobre o que ela ia fazer, a estrutura, o apoio, tudo ela tinha do seu marido, né? Bem interessante isso. E aí a gente veio trabalhando e identificando as questões que afetavam ela naquele aspecto. E hoje ela chegou com essa novidade tão interessante, sabe? E falou assim, Aguinaldo, pedi a conta e vou abrir meu próprio negócio. Estou bem certa do que eu vou fazer. Já tinha um projeto em mãos, né? E o interessante disso não é falar assim, ok, trabalhar é super importante, a gente precisa, né? Mas assim, a conquista.
a conquista dela ter superado todos os medos, vou conseguir, não vou conseguir, a confusão mental, né? Que ela relatava que ela tinha muita confusão mental. Então, quando ela se sentiu segura, ela sentiu os pés firmes no chão, né? Como se não estivesse mais pisando em falso. Ela falou, ela relatando isso, né? E com a cabeça organizada, então agora ela consegue fazer o projeto do que ela precisa e como para fazer esse negócio dar certo. Então, é o resultado. Pode falar. Quando eu estava falando no início, assim, a criança absorve, né, o ambiente que ela está. Então, é como uma contaminação que fica na experiência somática, né, Sim, que você está falando, né? sim. E conforme você ativa essa confiança, originalidade, coragem, que é típica da criança livre, né? A criança livre vai, né? Vou lá tentar um negócio, né? É, Essa contaminação dissipa, né, Aguinaldo? Ela some, né? isso. Então, é interessante você falar isso, Fernanda, porque assim, ó, a pessoa ela começa a vivenciar na fase adulta exatamente o que ela está sentindo dentro dela, né? E muitas vezes essa informação está vindo lá da criança, ou quase sempre, né? É uma somatória de conhecimento ao longo da vida aí. E isso que ela sente é o sinal que ela emite para o mundo. Então, tudo que vai cercando ela de bom e também de ruim tem origem nesse sinal. Então, quando ela corrige o sinal aonde as coisas não estão indo bem, é exatamente quando teve a fluidez. É a origem de tudo, né? Sim, Justamente, é a fonte. Estamos falando da fonte da criação da vida, né, a infância. a tomada de consciência. O que que eu sou, aonde que eu tô e para onde que eu vou, né? Isso você está falando, é incrível como a gente vê nas novas constelações sobre o destino, né? O que acontece com a criança ali nos 6, 7, 8 anos, o que ela vai absorvendo, que é essa antena, vai manifestar no adulto numa profissão, né? Também. O que ela vai fazer na vida adulta tem a ver com o que ela absorveu, com o desafio que ela teve que ultrapassar, né? Uhum, Mais ou menos isso que você está falando, né? exatamente. Também nas relações, né, Fernanda? Afetivas, né? Familiares, né? Eu acho O interessante fenômeno. isso, porque assim você vai trabalhando algum tempo com isso e às vezes assim tem um determinado tempo onde uma opinião de terceiro ou um elogio ou uma crítica tem uma influência muito grande sobre você, né? E depois de um determinado tempo, isso passa a ser só uma opinião ou uma crítica. Não que não seja importante, você vai tirar o devido valor disso, mas não vai te afetar a ponto de desestabilizar, né? De tirar você do teu foco. Você pode reconhecer aquilo como uma oportunidade de crescimento, né? E é quando você se liberta daquilo que às vezes lá atrás, quando você teve a oportunidade, né? Toda a oportunidade, pô, ganhei a vida, né? Agora eu vou buscar o que a vida tem de bom. E aí eu fico preso nessas memórias. Aí entra esses profissionais da constelação para fazer Entra esse trabalho. nós. É muito legal isso, né? A constelação dá uma visão, que era até uma coisa que eu ia te perguntar, né? Como é que você vê os adultos, né? Porque é quase é levar para uma outra dimensão um pouco, Uhum. né? A pessoa adulta, ela vai falar, olha, eu não confio nas pessoas, eu tenho uma sensação de dependência com uma relação, eu não me sinto feliz naquele relacionamento. Ela chega com essas questões, né? Sim. E aí nós vamos. Como é que você percebe de levar o adulto para essa conscientização de que muito do que ele está vivendo é de uma criança abandonada, rejeitada, ferida, que não recebeu atenção do pai, da mãe em algum momento, ou que absorveu, né, que é bem comum, absorveu conflitos e situações que estavam acontecendo naquele ambiente familiar,
E ela não tinha muitos recursos para lidar com aquilo, mas ela absorveu daquele jeito. Exatamente. Às vezes, Como é? assim, o que foi dito à criança, às vezes, ela não foi tão ruim como ela interpretou. Também tem isso, né? E quando a pessoa vai para esse adulto, que você me questionou agora, realmente a pessoa vai para uma outra dimensão. Ele vai para algo maior, né? Porque é uma transformação dentro da pessoa. Então, mistura a compreensão da onde ele está com o sentimento. E é essa mistura da consciência com o sentir dele que dá um poder, né? E uma responsabilidade para você agir a partir desse poder. É uma coisa assim que sentindo a pessoa compreende bem. É difícil explicar isso, né? Em palavras assim. Mas isso, mas eu vou até aproveitar para saudar que a Gabi entrou aqui, a Gabi Alves, minha parceira no Curando Feminino, que a gente está fazendo uma jornada da minha menina interior, a gente conversa muito sobre isso. Sim. Oi, Gabi! Olha ela aí. Boa noite. Que a gente entra em dimensões muito inconscientes, mas assim espirituais, em que a gente conversa assim. Aonde é que alcança as pessoas quando a gente faz as intervenções do Curando Feminino, da minha criança interior? São dimensões a mais que a pessoa sente, não sabe de onde é que foi, que tirou, que entrou e que fluiu. Né, Gabi? A gente conversa muito sobre isso. Eu acho que isso você está querendo dizer. É complicado de explicar, mas a sensação ela é muito clara. Muito clara, exatamente. Até porque cada um vai entender isso que está sentindo conforme onde já chegou nisso tudo, né? Não tem assim, cheguei no teto disso. Não, é uma escala de crescimento. Você vai passando por faixas, né? Por faixas de crescimento. Então, é infinito. Você pode ir muito além. Eu sempre costumo dizer assim, Fer, para poder explicar um pouco isso para as pessoas, assim, que tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Mas aquilo tudo que a gente quer buscar, estudar para compreender melhor as coisas é 1%, tá? O 99% é exatamente aquilo que eu não sei que existe, sabe? E também não sei o que é, entende? Então, quando a gente vai desvendando tudo isso na pessoa, ela começa a entrar nessa parte que ela não sabe que existe e não sabe o que é. E é engraçado que quando eu falo nisso, as pessoas sempre relatam assim, nossa, olha, ficou uma imagem escura na minha mente aqui, né? Mas ela é escura, só que não pode ter o temor disso. Porque quando você começa a avançar ali naquela parte, começa a ficar claro. E ali é seguro. E ali é bom. É quentinho, tem luz, tem brilho, tem cores, né? E a pessoa vai avançando. Não é verdade? Adorei essa imagem, não, adorei essa conta. Sim. De que a gente está falando aqui de 1%. É isso. É. Mas tem 99% que a pessoa não sabe também, a gente também não sabe, né? A gente sabe que a gente vai entrar com ela lá. Exatamente. Vamos buscar essa parte, né? Que também é bom. Vamos buscar essa Adorei isso. Você vê, o que a gente está fazendo aqui é novo, né? A experiência, eu estar com você aqui é novo. Então, eu preciso me superar. Tudo bem. Mas assim, se coloca nessa condição de fazer. E aí vai ver o que acontece. Vai fluir. Né? Olha só, quantos atendimentos. Pode falar. Desculpe, amigo, que é tão animado a gente conversar. Sempre assim, né? A gente conversa sempre muito. É sempre animado assim, essas conversas. Sim, sempre. Então. Oi, Monique! Maria Rosa me mandando um beijo. Amiga de infância, falando da criança interior aqui, ó, a minha amiga de coisa infância. Boa. Que eu tinha 3 anos de idade quando eu conheci, 2 ou 3. Mas eu estava lembrando assim das fronteiras, das dimensões que a gente vai tentando, porque a vergonha é uma das coisas da criança interior. Sim.
E, logicamente, eu também tinha muita vergonha para estar aqui conversando, falando, né? Sim. Expondo, botando meus conteúdos, né? O psicólogo está acostumado a ficar ouvindo Uhum. e não falando tanto, dando se expondo, mas já é um avanço, é um avanço enorme, né? Estou falando isso porque eu imagino que seja desafio para muitas pessoas se colocar, falar. Não, é exata. Para mim foi um desafio muito grande aceitar que um dia eu pudesse ser um terapeuta, né? Sim, você tem essa história. Nossa, como que eu vou fazer isso? Eu pensava, História linda. né? Como que vai acontecer? Por onde que eu vou começar com tudo isso? Então, o monte de pergunta que eu fazia era a barreira. Quando eu parei de fazer as perguntas, aí veio realmente o que As, importava, né? as perguntas sempre se tornam barreiras, né? Eu só vou se eu souber. Eu Sim. só vou começar quando eu souber o que vai acontecer. É. Sabe, Fernanda, que essa coisa da criança, eu quero contar uma experiência que eu tive. Então, quando Conta, querido. eu tinha, acho que aproximadamente uns, talvez 5 anos, assim. Um cachorro de um vizinho pulou o muro de casa e me atacou, tá? Foi uma coisa assim forte, né? Foi traumático. E aí depois disso eu sempre tive medo de cachorro, né? Cachorro grande eu sempre tive medo assim. E daí fiz um trabalho com uma colega nossa sobre essa criança machucada lá, né? Com esse temor do cachorro e tal. E eu estava numa pousada aqui no litoral sul de Santa Catarina e eu dentro do carro fazendo o atendimento. E aí aquilo se concluiu, tal, fiquei bastante mexido, mexeu com a criança, né? Tava sentindo aquelas ondas internas, assim, de tudo mudando. E voltei para o restaurante. Quando eu voltei para o restaurante da pousada, lá na pousada tinha um cachorro, né? Olha a coincidência, né? Será que isso é coincidência? Tinha um cachorro igual àquele que me atacou na infância. E quando eu me sentei, eu fui até a mesa, me sentei, o cachorro veio correndo na minha direção, mas assim, a sensação é que ele ia me atacar, sabe? E quando ele chegou perto da mesa, ele começou a andar em volta da mesa procurando alguma coisa. Então eu entendi que aquela imagem do trauma que eu tinha do cachorro me atacando deve ter influenciado o ambiente ali de alguma forma energética, que era a sintonia ou o sinal que eu estava emitindo do medo, pavor, e o cachorro deve ter captado isso. O outro cachorro que estava só em meu pensamento. Entendeu? E aí ele parou. De repente ele parou como se, sabe, o cachorro assim ficou tipo, ué, tô de bobo aqui, né? Que não tinha nada. E depois daquilo, o medo sumiu. E eu percebi que em algumas coisas que eu me sentia inseguro, eu comecei a me comportar diferente. Entende? Então, História é ótima. experiência e vida, né? Seria o terapeuta também, tem suas questões com a criança, né? Eu não sei se você lembra que eu tinha medo de cachorro. Eu hoje até posso dizer que eu tinha. Sim. Mas foi muito tempo da minha vida, assim, os cachorros dos meus amigos me ajudaram muito. Hum, E trazendo amor, assim, né? Acho que o amor dos meus amigos com os cães, com os gatos. A Gabi é responsável aqui de eu agora estar amando os gatos, assim. Que na casa dela eu dormi tantas vezes com os gatos, sim. que agora eu não tenho mais medo de gato, né, Gabi? Nem de gato, nem de cachorro. Isso é legal. Superação. Mas eu, né? Mas essa história é sua, sem dúvida, é maravilhosa essa história. Logo fez ressonância com a minha, que tive por muitos a Gabi rindo aqui dos gatos e dos cachorros. É, Tá chegando, né, meu filhinho? a gente sempre tem alguma coisa para resolver, né? Da nossa infância. Mas agora você me lembrou assim dos meus medos quando eu tinha medo de cachorro, assim, né? O quanto foi me curando o amor, Uhum, assim, o carinho, assim, que o meu coração, na verdade, foi abrindo, né? Foi abrindo. E aí o medo que é a manifestação da criança, né? sim. Vai sumindo, vai Ah, sumindo, né? muitas. São muitas coisas que a gente poderia estar falando aqui, né? Tem por exemplo, o pai sai para trabalhar, deixa a criança com a mãe, a criança fica com aquela sensação que o pai não volta ou não está olhando para ela, ou a mãe, né, sai para trabalhar
e a criança tem que ficar com a avó ou com a babá. Tem muitas coisas que podem estar acontecendo aí. Mas, assim, o importante, É um ponto. o importante, eu acho que saber de tudo isso, né, para quem está ouvindo, né, Fernanda, é que se a pessoa buscar ajuda, ela não precisa ser conhecedora do tema, né? Eu acho que o importante dessa live aqui é isso, é mostrar que se a pessoa tiver disponibilidade de buscar ajuda, o terapeuta vai, com ela, ajudar a identificar, né, fora do julgamento, vai ter a cura. E aí ela vai conseguir descobrir que é aquilo que você falou antes, colocou, né? Que a pessoa vai para outra dimensão, né? Uma dimensão interna. E ali ela vai encontrar uma força, vai encontrar uma segurança para realizar algo mais importante do que ela já conseguiu. É a força original, né, Gnal? É a Sim. força original da vida, porque essa expressão que a criança livre tem. Olha, a Jane entrou aqui, ó. É a expressão humana mais inata, mais genuína, que é o amor. Ser original e ter a sua forma. A criança tem a sua forma, ela sabe que tem a forma dela. Uhum. Então, quando isso é ativado, né, a gente está ativando o centro da vida que habita conosco, né? Sim. Mas eu queria fazer uma pergunta que eu não botei na lista. Tá. Como é que você junta o seu trabalho da criança interior com a maturidade espiritual? Esse é um trabalho genial que você faz. Tá. Então, assim, ó, não tem como desvincular uma coisa da outra, sabe, Fê? Eu imagino que. Sempre que alguém chega para poder melhorar algo em si, né? Porque a partir disso é que a pessoa vai conseguir, então, dimensionar para algo maior o seu trabalho, a sua relação, ou seja lá o que for, né? Pois é, hoje eu tive um outro exemplo, assim, que eu posso até contar aqui, assim, né? A pessoa se incomodava muito porque o vizinho do andar de baixo cutucava com uma vassoura, né? Porque ouvia o barulho da casa dele, lá do apartamento dele e tal. E a gente começou a fazer esse trabalho com ele. E quando ele ouvia em casa as histórias do avô, que não eram aquelas histórias assim de muito enfrentamento, né? Imigração alemã, não foi fácil, né? Os imigrantes. O que ele guardou com isso? Ele guardou a raiva, porque ele não soube, como criança, interpretar aquilo que estava sendo dito lá na infância dele. Então ele guardou essa raiva. Com esse sinal, ele estava sempre encontrando alguém na vida para ativar isso nele. Entende? Então foi necessário voltar lá com o trabalho da maturidade, apagar o sentimento de raiva que estava no inconsciente dele, e quando isso sumiu, o vizinho sumiu também. Mas ele não mudou, ele só parou de se incomodar com o barulho na casa dele. Nossa, que excelente. Né? Então, muitas vezes, o problema que está chegando aqui até mim é um problema que eu estou buscando, né? É um reflexo do que está acontecendo, né? De novo, a gente voltou a falar nisso. Então, o trabalho da maturidade espiritual é fazer isso. É pegar aquilo que não está te ajudando, que é uma força oculta que está dentro de você e está te desviando do caminho para aquele 99%, né, que a gente quer chegar. Então, ir para aquele algo mais, né, para o algo maior, onde também é bom, tem muitas coisas boas, evoluir, né? Então, quando você apaga essa emoção, a pessoa consegue ir além. Ela consegue dar um passo importante. Não sei se ficou muito bem explicado, mas acho que dá para entender. Né? Mas para quem é para ouvir, ficou claro. Tá ótimo, então. Isso me fez lembrar umas conversas que a gente teve aí na pandemia, né? Isso eu guardei aqui no meu coração, né? Quando você se recuperou do Covid, né?
do quanto é importante a gente apagar a raiva das pessoas, a Sim, gente limpar a raiva das sim. pessoas, né? Isso ficou assim profundo dentro de mim e tenho trabalhado muito com isso, assim. Porque quando a raiva está na frente, lógico, a criança está na frente, Sim. né? E muitas vezes a criança que tem, ela se magoa. Ela pode se magoar com um não, né? E isso pode desenvolver raiva. E a psique da criança, ela não é menos, como é que eu posso dizer isso? Ela não tem uma intensidade menor do que a do adulto, entende? Porque dependendo daquilo que está agindo de forma inconsciente, ela vai ter a mesma força ou talvez maior. Então, essa criança pode estar influenciando no mundo dos adultos por um sentimento errado que ela está arquivando ali, né? E assim como eu digo às vezes que o medo, né, é importante para as pessoas também, porque o medo passa a ser uma proteção, né? Se eu tenho, Sim, se eu tenho medo do cachorro grande, eu não vou pular lá no quintal que tem o cachorro grande, né? não pulo não. Né? Quer dizer, Eu não fujo dele, mas pular não, né, Grão? é, E a gente pode agora entrar no tema que eu acho que é um trabalho especial que você faz, e aí tem a ver com a criança ferida, a criança machucada, que é as memórias de abuso. uhum, Que, assim, em sua maioria está com as mulheres, né? Eu sei que você tem um trabalho especial sobre isso, mas também tem os homens. uhum. Mas vamos falar um pouco das memórias de abuso, como é que você tem trabalhado Tá. Bom, e que tem a ver com a criança. olha só, trazendo essa informação pro tema, né, que são as crianças, o que é interessante falar sobre isso? Quando a criança sofre esse abuso, ela gera um bloqueio, tá? Então, quando ela se torna um adulto, normalmente, né, pela experiência que eu tenho dos atendimentos, é assim: a pessoa não lembra que passou por isso. Primeira coisa. Então, não é que ela Uhum. negue, né? Ela não nega, ela só não lembra. Então, quando você começa a dar pistas para ela, sem abrir o tema, ela começa a revelar. Daí parece que uma Uhum. memória se abre ali, né? Mas é preciso um acesso assim de confiança, né, com o inconsciente da pessoa, para que se sinta seguro e revele isso, tá? Quando isso então é identificado e tomado consciência, a pessoa começa a perceber que muitas travas que ela tem na vida adulta é em função disso, sabe? E isso vai atuar nas mais diversas áreas da vida desse adulto. Deixa eu acrescentar uma coisa que eu acho que vai exemplificar bem, porque a gente já conversou sobre isso algumas vezes. Tá, Assim, eu acho que é clarear se a gente lista aqui os sintomas, tá, né, da psicossomática, as dores, em que regiões, para que as mulheres identifiquem melhor que elas estão guardando a memória de abuso, que às vezes é dessa menina interior, dessa criança interior. tá. Deixa eu falar. Bom, normalmente quando essa memória ela vai ser apagada, né? Como é que funciona para apagar isso? Acho que é importante explicar isso primeiro para as pessoas entenderem. Então, quando eu Ok. compreendi isso, aí eu fiz alguns testes, né? Entrei em contato com uma amiga que é fisioterapeuta e aí eu falei para ela, olha, você está disposta aqui a gente fazer uns testes para ver se vai funcionar apagar memórias de abuso? Ela concordou. Aí eu mostrei os pontos e a forma com que isso teria que ser feito para que essa memória tivesse que ser apagada, tá? E ficou claro que no fêmur, né, nos ossos ali, fêmur, pubis, né, estavam um maior número de registros.
E aí ficou claro entender, porque como é uma região de defesa da pessoa, né, nesse tipo de agressão, ela registrava ali. Então, com um determinado forma lá que se toca essa região, aquela memória que está no osso, ela some, entendeu? Ela se apaga. E é incrível que numa sessão, a pessoa levanta da maca e ela, até a fisionomia dela está diferente, né? Imagina. A fisionomia está diferente, os pensamentos estão claros, ela está conseguindo dizer não, sai do mundo de ser só submisso para se colocar quando quer, quando não quer, você entende? Tudo, né? Tudo na vida. Ligado ao abuso. É, Porque um bloqueio fica físico, né? fica físico. E esse físico, a informação está na psique lá, no inconsciente da pessoa, né? E aí a informação estando lá, ela está emitindo um sinal. E aí, muitas vezes, enquanto ela não apaga isso, ela fica atraindo o quê? Ela tem relações abusivas, não só no relacionamento sexual. Às vezes um chefe ou um amigo, uma amiga, sabe, com um caráter muito forte, que fica colocando a pessoa numa condição que não é legal, né? Sempre diminuindo a pessoa. E como ela entende, acaba entendendo que isso é normal. Entende? E quando ela se liberta disso, ela se transforma. Sabe? Ela vai ter uma pequena catarse, assim, às vezes aparecem algumas manchas roxas pelo corpo. Lembro disso. Mais espinhas, você já falou disso aí, mais espinhas. Aparecem algumas coisas. Mas em seguida some tudo e a pessoa tá livre disso. Tem um resultado ótimo. Essa região, os desconfortos nessa região abdominal, perto do útero, guardam, né? Essas memórias de abuso. Guardam. Uhum. É interessante, Fer. Nossa, é incrível como tem um resultado rápido, sabe? E assim, elas vão relatando isso depois, né? É bom, tem um monte de gente já fazendo isso aqui na região. Né? Você fez um movimento. Olha, eu estou esperando você fazer esse movimento aqui no Rio. Aproveitando aqui, parênteses pequeno aqui, registrando, mas está acabando. A gente vai chegar aí. Vamos dar o curso no Rio de Janeiro também. Vamos chegar no Rio para a gente fazer esse trabalho. Que legal. Mas isso é uma informação muito importante porque, às vezes, né, Aguinaldo, eu lembro da gente conversar isso nos nossos encontros de São Paulo, né, até nos atendimentos, às vezes aconteceu algo com aquela menina que ela registrou um abuso no corpo dela, um toque, uma proximidade, ela teve a sensação, talvez não tenha acontecido algo efetivo, assim, uma violência, mas teve um toque, teve uma invasão, ela se sentiu invadida, né? Já é o suficiente para aquela memória celular, né? Criar uma proteção e uma série de distúrbios nessas regiões. Né? Isso. E, obviamente, essas proteções, esses obstáculos nas relações de confiança, de intimidade. O corpo é muito inteligente, Fer. Muito. Então, assim, se tem um adulto, né, desejando a criança, mesmo que ele não toque, é o suficiente para que o corpo já emita um alarme para informar, ele já vai entender que aquilo é um abuso. Entende? Para ele foi tudo já. Então, essa criança vai ficar irritada, vai ficar chorosa, ela vai começar a denunciar isso através de sinais. E acontece muito. Essa geração hoje tem mais informação e tem mais responsabilidade com esses temas, né? Com informar, com avisar. Mas as gerações, muito intenso isso, olha a Cris aqui, beijo querida, tá super bem, tá super várias ótimas aí com a Cris acontecendo. Mas as gerações passadas não se falava, então os abusos ficaram guardados. Eu queria até usar um outro tipo de palavra, não abuso, assim, mas a invasão, né? A sensação de fronteira invadida. Eu acho que essa é importante, assim, para a menina, para a mulher, assim, da fronteira. Quando você fala assim, o olhar, né? Eu lembro de uma vez, eu estava no Marrocos, você já foi também, e a gente não podia usar short, não podia usar calça, não podia botar short e saia, né? E estava muito calor, né? E a gente parou para tomar uma água no deserto.
do Exército do Marrocos, mas a gente não aguentava mais ficar de calça, de blusa comprida. A gente estava no grupo de brasileiros, né? E a gente botou uma bermuda. Mas o olhar dos homens, é tudo carioca, né? Uhum. Já fala assim, né? O olhar dos homens pra gente, apesar da gente estar se sentindo protegido, estava num grupo de grande, né? A gente se sentiu mal, se sentiu invadida. Sim. Eu me senti invadida com aquele olhar. E não falou nada. Eles não falaram nada, mas olha só, me lembrou. É. Você falou agora, me lembrou essa cena. Eu fiquei, nossa, assim, eu nem tô descomportada, né? Tô assim, quase tudo coberto, assim, mas um calor, né? Sim, é isso aí. Enfim, como isso é importante a gente entender. Às vezes não aconteceu, mas é uma intenção, né? Uma intenção. Que é tudo, né? Bastou a intenção. Na verdade, aquilo que a gente está expressando, o outro sente. Mesmo que ele não tenha consciência, ele sente. Entende? E tem aquele filme Profecia Celestina, ele explica bem isso, né? Sim. É bem interessante. Isso. Para quem não assistiu ainda, tá aí no YouTube gratuito, né? Vale a pena. E então, assim, a gente tá com intenções boas ou ruins, né? A gente vai atrair as pessoas que estão conectadas a essa sintonia, né? E é o que vai fazer acontecer. Então, por isso que é importante fazer esse trabalho de eliminar essa informação nas pessoas, porque, assim, nossa, é uma libertação. É como você colocou antes, é a dimensão, para que ela alcance, né, essas dimensões superiores. Muitas vezes, assim, uma ótima professora faz um esforço danado para estar lá como professora. Você libera ela dessa informação, fica leve. O trabalho dela flui, entendeu? Acontece, ela vai assim, é reconhecida, vai para lugares assim na vida que ela jamais achou que ia alcançar, porque essa trava é eliminada, né? Então é uma coisa assim a ser discutida hoje. A gente vê muito isso na televisão, se falando disso, né? E como é importante, né, libertar as pessoas disso. Ah, isso é lindo. E é uma coisa que, já entrando nesse assunto, né? Que é a proposta dessa jornada que a gente chamou de Curando o Feminino. Sim. Que é trazer trazer essa liberação, essa libertação para as mulheres. Porque quando uma mulher se liberta, ela liberta todo um sistema, né? O Bert Hellinger disse isso, essa máxima, né? Sim. E quando a gente limpa, cria, abre espaço para essa mulher ter a inteligência dela, a presença dela, a energia dela toda, olha que mundo nós vamos ter. Basta entender que a mãe, né, quando ela cura os filhos, né? Né? Exatamente. Constelador. Então, Os assim, amigos consteladores. quantas vezes a gente já não ouviu, né, Fê, que aquela pessoa que buscou uma ajuda, ela melhorou. Aí você pergunta, e seus filhos, como é que estão? Nossa, eles mudaram muito. Só que você ainda não alcançou os filhos para fazer nada. E nem precisa muitas vezes, né? Porque a mãe, o pai, se curando, vai fazer uma transformação enorme. E a mãe, pelo seu vínculo, né, com essas crianças, é o mais importante, né? Perfeito. Curando, a minha parceira aqui, a Gabi, fala muito isso. Quando curamos as mulheres, estamos curando a humanidade. A coisa se estende. E a gente está debaixo do mesmo céu, né? Então, isso vai ser projetado na atmosfera e vai alcançar as pessoas de alguma forma. Por isso que o trabalho tem que ser incansável, né, Fê? Estamos aí, né, amigos, juntos. Estamos juntos nessa missão. Ai, ai. Estamos juntos, não acaba nunca, Não né, meu acaba amigo? Não nunca. acaba nunca. Estamos aqui juntos. Mas é bom, não é? Eu queria perguntar. Ah, é muito bom estar na missão, Sim, estar realmente assim, se sentir fazendo o que você vem fazer na vida, né? isso. Realmente é uma sensação muito gratificante. É uma liberdade, né? Trabalha-se bastante, mas a sensação de liberdade também é grande, né? E a gente vai formando essa turma. Olha, é muito bom conversar com amigos, né? Sim. Ter amigos, ter parceiros, porque sozinhos a gente não faz nada, não. Não faz. A gente precisa de todos, a gente precisa de todos. Sim.
para que a gente... São longas conversas, né, Fer? Longas conversas. Até às vezes para poder entender alguma coisa que está se passando com a gente, né? É muito Mas bom deixa eu poder só, trocar. só complementar uma coisinha aqui que eu lembrei, eu acho que é importante Sim, falar, porque como as pessoas estão ouvindo, né? E assim, ó, nessa questão do abuso, eu quero só complementar. sim. Não é só a criança, a menina, o feminino que sofre abuso, o menino também sofre, né? E as pessoas que Uhum. procuraram com essa informação, então, e aí como é que faz? Aí eu sempre falei, olha, vocês busquem tratar a mãe, entendeu? Porque muitas vezes a criança, ela inconscientemente, para defender a mãe, ela se coloca a serviço, né? Então, tratem a mãe que a criança vai se transformar, né? O menino lá, se for uma criança, ele vai se transformar. E se a mãe não está mais presente, busque a irmã mais velha. E aí atendam essa irmã, ou seja, de alguma forma, isso vai entrar no sistema daquela família e a cura vai acontecer. Então, só para deixar registrado isso, né, que é importante, porque já apareceram muitos casos assim, sabe, Fer? E aí também. Ah, você lembrou que há pouco tempo uma amiga aqui, consteladora também, trouxe a importância das tias. Então, casa bem com o que você está falando. Se Sim, a mãe não tá, a irmã mais velha é a tia. sim. A importância das tias, das mulheres mais velhas do sistema familiar. Isso, Porque elas compensam o sistema, né? isso. Vão contribuir muito para que as coisas melhorem, né? É fantástico Olha, isso. tem uma pergunta da Gabi aqui. Tem uma pergunta da Gabi aqui. E quando é a mãe que abusa? Olha, interessante essa pergunta, né? Aí você vai ter que tratar essa mãe, entende? Se ela estiver disponível, né? Se ela estiver disponível, você pode tratá-la, porque se ela está abusando, muitas vezes ela já abusou, ela já foi abusada, entendeu? Sim. É o movimento repetindo, né? Ah, se ela não estiver disponível, daí você pode buscar, como a gente colocou. Pode buscar a avó, uma tia, ou então a filha mais velha, entende? Alguém vai ter a força para modificar as coisas dentro desse sistema. Entende? Bom, constelação familiar, né? É uma ferramenta genial, porque traz essa autonomia, acho que principalmente isso que a gente somos colegas de Brigitte, né? Sim. Novas Constelações, né? Ela traz a importância dessa presença, dessa consciência de você tomar a sua contribuição no seu sistema familiar. Uhum. E não você ser vítima ou algo, eu sou assim por causa do meu sistema familiar. Não, você tem uma contribuição nesse sistema familiar. Sim. A sua atitude faz toda a virada de chave. Nossa, Né? Fê. Muito bom você ter falado isso. Olha, é bem importante isso que você falou. Tocou fundo aqui. Então, assim, ó, Bom, quando eu consigo encontrar o meu lugar, isso não garante que eu já esteja lá onde eu preciso chegar, tá? uhum. Mas, de alguma forma, já vai organizar o suficiente aqui dentro para que eu fique forte e continue dando esses próximos passos, entendeu? Né? Muito bom. Né? Tocou fundo aqui. Isso. Porque, assim, ó, aonde que eu tenho que chegar? Ah, não sei. É infinito, não é verdade? É infinito. Então, assim, a jornada ela é muito longa. Eu acho que a gente só está iniciando. A gente é um bebezinho nisso tudo, né? Então, por isso que, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui agora, de alguma forma vai contribuir com alguém, né? Assim como que para outras Muitas pessoas pessoas. pode estar sendo chato, mas não importa. Você tem que se abrir para isso e se dispor a fazer com que aquilo que você está armazenando de experiência vá, chegue às pessoas, né? Para que elas encontrem esse lugar e aí sintam a força para poder dar os próximos passos. E às vezes um passo é tão grande, né? Você lembra quando a gente se encontrou a primeira vez?
Foi lá na Lapa, em São Paulo? Foi? Eu sei que Lapa? foi A em São Lapa, aquele Paulo. bairro? A gente se encontrou fazendo algum curso. Que é no, era o curso da Vera Bassoi, não foi? Eu acho que sim. Foi Vera Bassoi. É Lapa, lá, tava frio, pra variar. É, Na Vera Bassoi, colégio salesiano, não foi? Salesiano? eu acho que sim. Foi. Era um seminário, não sei. Não lembro muito bem, que faz tempo, né? Não vou falar que faz tempo, senão o pessoal vai começar a desconfiar da nossa Mas, idade já. pois é, amigo. Mas assim, Então, ó, não dá tanto. quando você me convidou para estar aqui, aí eu fiquei lembrando disso tudo, né? E aí, assim, a primeira conversa que a gente teve, né? Eu registro bem as coisas. E eu olhando para tudo que a gente já conversou e passou, porque Olha, essas conversas trazem uma evolução legal, né? Umas conversas muito. mexidas, né? E trouxe a gente até aqui, Olha que. né? Então, olha só, Nossa, daquele gente. lugar para hoje, quantos passinhos a gente já não deu, né? Amigo, É, isso requer que uma delícia coragem, lembrar disso. né? E assim, a exposição que você se submete, né, que você se propõe a se submeter, ela também revela um pouco do quanto você conseguiu amadurecer nas suas emoções, né? Oi, meu querido. É bom ter os amigos nos acompanhando que vão vendo o que vai acontecendo, né? É, Os desafios sendo superados, né? exatamente. Então, super, super agradeço, assim, sua contribuição, sua amizade, essas trocas. Uhum. Eu que A agradeço, gente contribui mutuamente, né? sim, a confiança aí, né? E esse tempo todo junto. Foi muito bom. Ai, amizade é uma coisa rica, né, gente? Eu queria perguntar, quem é do Rio de Janeiro que está aqui presente? Deve ter gente de Santa Catarina também. Escreve aqui, porque um dos motivos dessa live hoje, além de eu estar conversando com esse amigo aqui pela primeira vez, aqui online, né, ao vivo, Ao né? vivo. Eu e Gabriela Alves, que está aqui, a gente tem um projeto. Desde que eu comecei a trabalhar criança interior, inclusive, tive Hum, esse encontro com a Gabi, um match, uma coisa incrível que a gente tem contado, né? Porque a legal. gente criou o Curando Feminino. A Gabriela é guardiã do Sagrado Feminino Una. Então tem um trabalho lindo com as mulheres. E eu juntei com as novas constelações. Aí nós fizemos 2 edições, que foi lindo. Olha a Flávia aqui, traz ele de novo. Olha a Flávia linda, a Flávia Lopes, minha amiga aqui. Beijo, Flavinha, que bom que você está aqui. Você lembra, né, das vezes que eu trouxe a Aguinaldo aqui? Aí, ó, lembrou, Faz faz tempo, tempo. né? Nossa, foi muito Pois bom é, também. gostoso lembrar, É, né? Então, agora, no dia 28 de maio, quem for do Rio de Janeiro, a gente vai estar fazendo a terceira edição do Curando Feminino com esse tema, Minha Menina Interior. Por isso que hoje a gente está conversando como é importante cuidar, olha, de Curitiba, como é importante cuidar da criança ferida, da criança interior. Olha quantas chaves, quantas portas, quantos bloqueios, travas que a gente consegue retirar da vida, né? sim. Quando a gente libera a nossa criança interior, quando a gente traz ela para ser livre, maravilha, criança maravilha, ou criança divina. Inclusive, amanhã à noite vai ter uma live com uma colega psicóloga junguiana, chama Silvia da Rocha, ela é consteladora também. E ela vai falar sobre, vai estar comigo e a Gabi, falando sobre a criança divina e a mulher sagrada. Eu acho que vai ser uma live tão genial quanto essa Vai, daqui. vai. E na quinta-feira eu vou repetir a live com a Gabi, da minha criança interior, que a gente vai falar desse trabalho que a gente está produzindo há meses. Assim, criança merece. A criança merece carinho, ser embalada, ser envolvida. E a gente está fazendo isso com esse projeto, A Minha Menina Interior. Então, quinta-feira a gente vai repetir a live, porque a gente teve um problema técnico e eu fiquei muito incomodada e apaguei a live. Vou fazer de novo. Então, convido para quem quiser, quinta-feira, meio-dia, a gente vai fazer a live. E no sábado, a Gabi vai fazer um círculo de mulheres gratuito, de manhã, de 10 a 1, pelo Zoom, que é justamente a parte que eu me encantei. Como é bom, olha, Aguinaldo, como é bom
trabalhar o feminino. Como é bom, como a gente se sente melhor. Como é bom estar na força do feminino para as mulheres. Que ótimo. É bem rico. Então, gente, obrigada pela participação que teve aqui com a gente. Quem quiser saber do Curando o Feminino, a minha menina interior, entre em contato por aqui, ou no meu link na bio tem um link com as informações. E querido amigo do meu coração amado, que live maravilhosa, Foi. que maravilha, Olha, sensacional aqui, já se ó. Isso passou aqui. 1 hora e a gente, né, parece que não falou nada. Parece que eu falo Né? nada. Mas foi muito bom estar com você, tá, Fê? Esse trabalho legal que tu Muito faz. obrigada. E assim, ó, é importante estar disponível, né? Porque você está no Rio de Janeiro, eu estou aqui em Santa Catarina e não importa. O importante é que a pessoa que esteja precisando dessa ajuda vá atrás do terapeuta mais próximo, porque vai se abrir, né, Fê? Ai, você me lembrou que eu tenho um textinho aqui. Ai, meu irmão tá mandando um abraço para você. Olha, Guinaldo, meu Um irmão abraço. Vitor tá ótimo também. Está com a criança dele muito no lugar. Tá tendo bloco de carnaval tocando. Eu achei um texto, você me lembrou agora de um texto que eu deixei Sim, aqui pra gente pensar, bem gostoso. Eu sei o que quero realmente de Natal. sim. Quero minha infância de volta. Ninguém vai me dar isso. Sei que não faz sentido, mas desde quando o Natal tem a ver com a lógica? É sobre uma criança de muito tempo atrás, de muito tempo distante, que agora ela está aqui, que vive em você e que vive em mim, esperando atrás da porta do nosso coração que aconteça alguma coisa maravilhosa. Uhum. Legal, muito bom o texto. Ele fala exatamente o que foi dito, né? A O que a criança gente está em conversou. cada um de nós. Então, a gente se abrindo para essa cura vai acontecer. Meu querido amigo, muito obrigada, viu? Foi Obrigado, Fer. maravilhoso. Gente, um Um beijo no beijo e até coração. amanhã. Fica com Deus e até uma próxima, né? Até uma próxima. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.